Prepare-se para uma das revelações mais profundas de Neville Goddard. Em Revelação de Propósito, Neville nos lembra que não somos meros homens vivendo uma vida humana, mas filhos de Deus que desceram voluntariamente para vestir esta cruz, o corpo, e experimentar a morte, o tempo e a limitação. Neste vídeo, vamos explorar o mistério da descida, da ascensão, do renascimento espiritual e o verdadeiro sentido da frase bíblica. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, mas morrereis como homens. Este ensinamento transforma completamente a maneira como vemos propósito, dor, despertar espiritual e a jornada da alma. Se este conteúdo ressoar com você, respire fundo. E venha recordar quem você sempre foi. Hoje lemos. Digo, porém, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens. Salmo 82, 1. Isso não implica que vocês não são homens. Se vocês são tratados como homens quando se dirigem a vocês, então a frase vocês morrerão como homens não faz sentido. Dizem a vocês. Vocês são filhos de Deus, mas morrerão como homens. Agora, voltemos à carta de Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que, embora sendo de natureza divina, não considerou isso necessário, ou seja, não considerou algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ora, Jesus Cristo apenas afirmou ser o Filho de Deus. No princípio, vocês foram chamados de filhos de Deus. Eis, então, o nosso propósito, justificar o nosso esvaziamento e a nossa servidão. A forma humana é a cruz, é o escravo. E carregaremos esta cruz por um período determinado. Oh, como clamaremos, pois tivemos que nos esvaziar completamente do ser que realmente somos, pois o ser que realmente somos é um com Deus. Estávamos na forma de Deus. Contudo, nos esvaziamos e assumimos a forma de escravo, nascendo à semelhança dos homens, estando na forma do homem, nos humilhamos e nos tornamos obedientes até a morte e morte de cruz. Agora, nós somos o ser mencionado nas Escrituras. Essa história, nas profundezas da sua própria consciência, ainda existe. Ela está acontecendo, sem levar em conta a duração, a repetição ou sua posição no tempo. Ela se revelará lentamente em cada pessoa neste mundo. À medida que se revela, o indivíduo sabe que é ele quem desceu a este mundo e assumiu a forma de um escravo, isto é, esta forma humana. Ninguém pode subir ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta referindo-se ao corpo físico não é a sua verdadeira forma. Você assumiu isso com um propósito, pois esta é a forma da morte. Você desceu a este mundo para provar e experimentar a morte. Quando você lê nas Escrituras, não deveria o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Você e eu associamos a palavra sofrer à tristeza, à dor. Consulte sua concordância bíblica e verá que significa experimentar uma sensação ou sentimento. Existem muitas palavras traduzidas como sofrer. Uma delas é deixar que assim seja, quando ele comparece perante João, e ainda assim ele permite que assim seja por causa da tradição e é batizado. Deixe que assim seja é traduzido como permita que assim seja agora. Mas quando se trata da afirmação que não deveria o Cristo sofrer estas coisas e depois entrar na sua glória, essa palavra é traduzida como experimentar uma sensação, experimentar a morte. O imortal. Você não poderia saber o que é a morte, jamais poderia conhecer as dores deste mundo até se tornar um com ele. Para se tornar um com ele, precisa esvaziar-se de sua forma divina, que era una com Deus, e assumir a forma de um escravo, nascendo à semelhança do homem. Então, ele usa isso como se usa uma máscara. Isto indicando o corpo físico é uma máscara. Sua verdadeira forma, se eu lhe contasse,
Só poderia usar palavras, mas como eu poderia descrever a glória da sua forma? Quando ouvi o coro cantar, aquele coro maravilhoso, Neville ressuscitou. Só posso dizer que foi um movimento espiral, e isso em 1946, e eu era um corpo luminoso. Eu não precisava de sol, lua ou estrelas, eu era luz em mim mesmo. E enquanto eu caminhava, ou melhor, deslizava, tudo se tornava perfeito porque eu era perfeito. Tudo por onde eu passava, embora naquele momento parecesse imperfeito, transformava-se instantaneamente em perfeição. Os cegos deixavam de ser cegos, os surdos deixavam de ser surdos, os coxos deixavam de ser coxos, e todos se tornavam perfeitos naquele instante em que eu passava. Essa era a forma. Há 11 anos, no dia 8 de abril, quando fui erguido enquanto meu corpo, a cruz que carreguei através dos séculos, naquele instante, ele se dividiu em dois, de cima a baixo. E ali eu vi, como descrever isso para alguém e fazer com que faça sentido. Ali, meu corpo está completamente dividido em dois, e eu contemplo uma piscina de luz dourada, líquida e pulsante, e sei que é o meu eu. Como eu o reconheço, eu, o observador, me fundo com ele. É o meu eu, meu próprio Redentor e Criador, e ainda assim, é o meu eu, como uma autorredenção, um ser autocriado. E naquele momento, como uma serpente flamejante, ascendi aos céus. Diga a um homem que ele é uma serpente ardente, isso o assusta. Ele quer ser um homem de carne e osso. Ele quer exatamente o que ele é, um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco mais de tudo do que é agora, mas não quer uma mudança radical em sua essência. Bem, eu lhes digo, o rosto é humano, a voz é humana, as mãos são humanas, mas não peçam a ninguém para lhes dizer como é o corpo. Vocês não o verão. Posso apenas descrever o movimento que fiz quando ascendi, e quando entrei nesse estado, ele reverberou, como nos dizem as Escrituras. Ele a toma de assalto. Tudo foi uma tremenda reverberação, assim que vocês entraram. Isso é o que está reservado para todos. A descida leva à geração, e a ascensão à regeneração. A descida leva à morte e à decadência, e a ascensão leva à vida eterna, porém enriquecida pelas experiências da descida. Vocês eram antes que o mundo existisse e eram na forma de Deus. Como disse Paulo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos. É um plano. Não se trata de um pensamento emergencial. Antes disso, o mundo era, vocês eram. Vocês são os deuses de quem se fala, e por serem deuses e tratados como tal, quando vivenciam essa experiência, vocês provam a morte. Agora, isto é contemporâneo. Quando você lê as Escrituras, não pense por um momento que está lendo sobre algo que aconteceu há 2000 anos. Você está lendo agora, e disseram-lhe, quando ele começou a falar. Agora, ele veio somente para cumprir as Escrituras. Que Escrituras ele está cumprindo agora, neste capítulo 10 de João? Vá para o capítulo 21 do livro de Deuteronômio e leia estas palavras. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à voz de sua mãe, ele será levado à presença dos anciãos da cidade e lhes dirá: Este é o nosso filho. Ele é teimoso e rebelde, não obedece às nossas palavras, é um glutão e um beberrão. Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Você reconhece o personagem no Evangelho? Leia no capítulo 11 de Mateus. E chamavam ao filho do homem de beberrão e glutão, amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas e de publicanos. Eis que um deles disse à sua mãe: Que tenho eu contigo? E, confrontando-o no templo, disseram: Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos há 3 dias. E ele respondeu: Tenho de tratar dos negócios de meu pai. Aqui, ele disse: Não reconheço pais terrenos. Estou cumprindo a missão de meu pai. Eles não conseguiam entendê-lo. Ele tinha então cerca de 12 anos de idade. Eles não conseguiam entender a completa negação da ancestralidade física, pois ele agora sabia, pois a memória começava a retornar quem ele realmente era. Ele veio para experimentar a morte.
carregou a cruz pelo tempo determinado. Então chegou aquele momento em que a cruz se partiu de cima a baixo, o espírito aprisionado foi libertado, a posição há muito perdida foi restaurada e a queda foi perdoada. E agora, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou a este mundo de decadência e morte para que eu pudesse experimentar a decadência e a morte. Eu não poderia experimentá-las de cima. Eu tive que descer até elas, assumir a responsabilidade e nascer homem. E esta é a cruz que eu carrego. Então, o corpo que você realmente abandonou. Não consigo nem começar a descrever a alegria que o aguarda quando você o retomar. É um corpo de luz, um corpo de poder, um corpo que é pura sabedoria. Você não precisa mover um dedo para fazer olhos aparecerem em órbitas vazias. Você não precisa levá-los a um hospital e colocar olhinhos de algum banco de olhos nas órbitas. Você não tem bancos de fígado, mãos ou membros ausentes. Ao passares, tudo está perfeito porque és impecável. Não precisas de nada que um mortal considere necessário. Nada pode permanecer imperfeito em tua presença enquanto caminhas vestido com esta vestimenta, a vestimenta que abandonaste. Esvaziaste-te de ti mesmo e, então, assumiste a forma de um escravo, nascendo à semelhança dos homens. Portanto, se eu lhes disser, como direi? Digo: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens, se fordes homens quando vos dirijo. Essa é uma observação estúpida. Se não fordes homens quando vos dirijo e vos dirigis no conselho divino, então quem sois vós? Eu vos disse: sois filhos de Deus. Que era, então, a minha forma? Despojastes-vos dela, renunciastes a ela. Só posso trazer de volta uma pequena lembrança, contando-lhe, com base na minha própria experiência, o que o futuro lhe reserva. Quando uso a palavra serpente, ela soa desagradável para a pessoa comum, e ainda assim, nos é dito. Aqueles que rodeiam o trono de Deus, os serafins, as serpentes ardentes, a criação mais sábia de Deus foram os serafins. E quando Isaías disse: envia-me, Senhor, e eles vieram com uma brasa, puseram-na nos lábios dele e falaram. Era a voz humana. Ele os descreveu como tendo mãos, rostos humanos, claro, ele lhes deu asas. Digo-lhes por experiência própria. Vocês não precisam de asas. Vocês são onipresentes em tal corpo. Onde quer que estejam, lá estão. Não precisam de poder para chegar lá, vocês são o poder. Vocês são onipotência. Vocês são onisciência. Vocês são onipresentes, portanto, não precisam de nada para ir a lugar nenhum. Esse é o ser que vocês são. Mas vocês se esvaziaram completamente disso para este propósito divino, e muitas vezes, enquanto vestiam essas vestes, essa cruz, clamamos. Parece tão pesado, e todos os horrores do mundo, e clamamos pedindo alívio. Mas você carregará a cruz pelo tempo determinado. E quando o tempo se cumprir, ela se partirá de cima a baixo, e na base você verá, e como posso lhe dizer? O ouro derretido assume qualquer forma. Você tem uma forma. Você é o observador, e no instante em que você olha para ele, você, a forma, observando o estado dourado e derretido, você se funde com ele, e então ele assume a sua forma. E você ascende ao céu como uma serpente de fogo. Esse é o ser que você é. Não deixem que ninguém os assuste, não deixem que ninguém os assuste dizendo que vocês têm que fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. Já está feito. Tudo isso já está concluído. Vocês estão aqui como membros de um corpo, um só corpo que compartilha um propósito comum. Portanto, quando vocês retornarem, vocês serão esse único corpo. Você e eu, na verdade, formamos o único corpo que é Deus. Assim, nós, os filhos de Deus, viemos à Terra, e quando ressuscitarmos, seremos Deus Pai. Essa é a única maneira de experimentarmos a plenitude, e nos despedaçando, nos fragmentando, percorrendo toda a jornada e, no fim, retornando à unidade. E essa unidade é Deus Pai.
Então, quando nos dizem apedrejem-no até a morte, bem, as pedras são apenas os fatos literais da vida. Pegaram pedras para apedrejá-lo. No final, nos é dito: nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Que corpo? A Bíblia. Esse é o seu corpo eterno. Ao longo dos séculos, os homens tentaram alterá-lo, e você encontrará essas muitas edições, necessárias porque escribas excessivamente zelosos acrescentam, retiram e incorporam seus próprios conceitos tolos às suas teorias sobre o que deveria ser. E você os encontrará, mesmo entre os homens mais sábios, ainda tentando mudar o corpo, mas, no fim, nenhum osso foi quebrado, como está escrito em Êxodo, em Números e nos Salmos. Nenhum osso foi quebrado. Quando chegaram a ele, nenhum osso estava quebrado. Isso significa que você não pode mudar. Ele não veio para mudar, para abolir a lei e os profetas, ele veio somente para cumprir. Portanto, ele cumpre todas as coisas no mundo. E você é aquele de quem se fala. Você é o Senhor Jesus Cristo. Até que você realmente saiba por experiência própria, você fica remoendo isso. Simplesmente remoendo. Adormeça na consciência de ser Ele, e você saberá, sem qualquer dúvida, em um futuro não muito distante, quem você realmente é. Você conhecerá a verdade das coisas sobre as quais estou falando. Todos conhecerão. É por isso que estou aqui. É por isso que fui enviado. Fui chamado e enviado da mesma forma que Paulo disse ter sido chamado e enviado, da mesma forma que a figura central disse. Eu fui enviado, e quando vocês me virem, se vocês realmente puderem me ver, vocês terão visto aquele que me enviou. Vocês reconhecerão aquele que me enviou quando me virem, porque todos serão iguais. E, no entanto, não há perda de identidade, posso lhes garantir? Não se trata de uma absorção, de perder a sua identidade. Não, e ainda assim, a mesma forma gloriosa e radiante que é onipotente e onisciente. Portanto, esse é o ser que vocês realmente são. Que importa quantos Oscars você ganhe hoje ou amanhã, ou que poder você pareça exercer no mundo de César. Nada disso significa, comparado ao ser que você realmente é. Concentre toda a sua mente e toda a sua alma nesta única esperança de que ela se revelará em um futuro próximo dentro de você, pois esse é o único propósito de tudo. E quando esse propósito for realmente revelado a você, e estou me esforçando ao máximo para revelá-lo, então tudo se encaixa perfeitamente. Dá sentido a toda a vida. Tudo passa a ter significado. Se por acaso você estiver passando por um momento difícil, vou pedir a uma amiga minha, ela está aqui esta noite, que diga a outra amiga, uma amiga em comum, esta declaração de Blake. Existem estados em que todos os homens visionários são considerados loucos. De Laocoonte. Então ele acrescenta o seguinte a esse pensamento. Leiam Lucas, capítulo 2, versículo 1. Se vocês lerem o capítulo 2, versículo 1, vão se perguntar como ele pode relacionar isso com o que acabou de dizer, que todos os visionários são considerados loucos. Mas se lerem o capítulo inteiro, verão o que ele realmente está dizendo. Que está bem à sua porta. É o nascimento da criança. O capítulo 2 de Lucas, versículo 1, e isso é. A ordem partiu de Augusto César para que todos, o vasto mundo inteiro, devessem ser recenseados, implica, para o pagamento de impostos. Eles devem ser recenseados agora, pois a ordem foi dada. E leiam todo o capítulo, e vocês verão onde isso se encaixa, e José, por ser da linhagem de Davi, levou sua esposa Maria para Belém, a cidade de Davi, e enquanto ela estava lá, chegou a hora de dar à luz seu filho. E então o filho nasceu. É precedido, como disse Blake, por uma forma de loucura, pois ele afirmou: todos os homens visionários são considerados, em certos estados, loucos. E então ele pede que você leia esse verso. Blake não era o tipo de pessoa que explicava tudo detalhadamente. Na verdade, ele não explicou nada. Ele disse ao seu crítico, o grande Trusler, o reverendo Dr. Trusler: você diz que preciso de alguém para interpretar minhas palavras.
Você deveria saber que aquilo que pode ser explicado claramente a um idiota não vale o meu tempo. E os antigos entendiam isso, e diziam: o que era claro demais não conseguia despertar as faculdades para agir. Da carta número 51 ao Dr. Trusler. Se você deixar a questão sem tentar esclarecê-la, simplesmente estimulará o homem a pensar e a aguçar suas faculdades para agir. Portanto, ele não a explicita, mas você lê o capítulo e perceberá o que Blake está insinuando. Que uma forma de loucura precede o nascimento da criança. Eu sei, no meu caso, e isso remonta a alguns anos antes de 1959, eu diria, 4 ou 5 anos, que se eu compartilhasse com os outros o que eu estava sentindo dentro de mim naquela época, seria uma forma de loucura. Aos domingos de manhã, eu falava para uma plateia de 2.600 pessoas e recusava mais de 1.500 no Foxville. Subi naquele palco e ali eu podia sentir dentro de mim, como uma mulher sentiria, a luta de uma criança dentro de si, mas eu a sentia na minha cabeça, esse estado pulsante, vibrante e intenso. Se você parar por um instante, verá que tudo parece um estado de loucura, uma loucura completa. Eu falava para pessoas inteligentes, eu acho que eram, que vieram me ouvir, e eu me dirigia a 2.600 pessoas e recusava 1.500, e então me apresentei em outro teatro com capacidade para mais 750 pessoas, e esse ficou lotado, e, no entanto, lá estava eu, como uma mulher grávida, quase no fim da minha vida. É disso que Blake está falando. Vou pedir à minha amiga que diga a ela para ler o 2º capítulo, e todos os sintomas pelos quais ela está passando agora são maravilhosos. São absolutamente incríveis, e eu não moveria um dedo para impedi-los ou desviá-los. Em primeiro lugar, eu não conseguiria. A decisão está nas mãos dela. E, portanto, digo a todos aqui, e até que esse renascimento aconteça, vocês não podem voltar atrás, mas ele acontecerá. Como nos é dito, ninguém pode entrar na nova era chamada Reino de Deus a menos que nasça de novo. E quando ele nascer de novo, acontecerá da seguinte maneira. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Isso vem depois. O primeiro ato. Então 139 dias depois vem a descoberta da paternidade de Deus, e 123 dias depois, totalizando 262, vem a ascensão ao céu como uma serpente ardente. E então 998 dias depois, totalizando 1260, vem a descida do Espírito Santo em forma de pomba. E então tudo termina. E você ainda está aqui. Você carregou o fardo durante o período determinado, mas estará aqui para contá-lo, e o contará até o fim, e esse fim chegará assim. Mas você precisa contá-lo para encorajar aqueles que estão prestes a chegar lá, porque todos precisam carregar a cruz durante o período determinado. E então, no fim, essa espinha dorsal se divide em duas, de cima a baixo, revelando, e como alguém poderia contá-la de forma mais bela do que Blake a contou no final de seu Jerusalém, quase no fim. E aqui está ele, olhando para ela, e diz: ó, meu divino Redentor e Criador. Ele disse: contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, circulando em torno de tuas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Ele não explicou. Tentei explicar para você esta noite, mas veja bem, e você sabe, não faz sentido. É uma forma de loucura. Como você pode olhar para ouro derretido, pulsante e vivo, e saber que é você mesmo? Você se olha no espelho e diz: eu sei que esse é o meu reflexo, esse sou eu. Mas olhar para isso, que não tem forma, é uma luz dourada, derretida, líquida, e ainda assim, você sabe com mais certeza que é você do que quando se olha no espelho. E como você sabe, você se funde com ele. Você agora é o molde que ele assume, e sabe exatamente qual molde você deve ter sido, porque no instante em que o assume, como uma serpente flamejante, você ascende ao céu, e isso reverbera como um trovão. Então, esse é o ser que você é, portanto, quando você lê o Salmo 82, que é o mais difícil de todos os salmos, segundo nossos estudiosos, como podemos interpretá-lo? Só podemos conjecturar.
Mas Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga, e agora ele fala. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, vocês morrerão como homens. Assim, quando alguém vier ao mundo e afirmar o que faz, pegarão pedras e lhe dirão quem é seu pai na terra. Pegaram pedras para apedrejá-lo, e ele lhes disse: Por que me apedrejais? Por que boas obras? E eles lhe disseram: Não por boas obras, mas pela tua blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então ele lhes disse: Não está escrito na lei de vocês que eu digo: Vocês são deuses? Ora, ele está citando algo de 2000 anos atrás, e está citando como se estivesse acontecendo agora. Eu lhes digo, é isso que ele está lhes dizendo, que vocês são deuses, pois está escrito na lei de vocês que vocês são deuses. E a Escritura não pode ser anulada. Se, então, ele os chamou de deuses porque vocês ouviram a palavra de Deus, como vocês dizem que aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo blasfema por dizer: Eu sou o Filho de Deus? Agora, ele lhes diz que são filhos de Deus, mas eles não acreditam. Afirmam ser filhos de Abraão, nascidos segundo a carne. Ele lhes diz que são filhos de Deus, mas não saberão disso até que experimentem o que ele experimentou. Portanto, ele sofreu essas coisas, e sofrer é experimentar as sensações, conhecê-las por experiência própria. Então, pegaram em pedras e disseram: Conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, e sabemos tudo sobre você, e você faz essas afirmações extravagantes. Então, esse é o ser que você realmente é. E eu não posso contar a ninguém no mundo a glória que os aguarda quando forem elevados e se encontrarem revestidos desse corpo, porém mais belo do que nunca, do qual se esvaziaram para virem para cá. Vocês não começaram em nenhum pântano. Vocês não começaram em nenhuma coisinha chamada girino. Estas são vestes indicando o corpo físico que vocês anexaram, vocês penetraram nesses corpos e anexaram seus cérebros. Mas vocês são os filhos de Deus que fizeram isso. E para fazer isso, vocês não podem fingir que estão fazendo, vocês tiveram que se esvaziar completamente de sua glória para assumir esta forma de cruz. E vocês não podem fingir, mas cumprirão o seu papel pelo tempo determinado. Depois de cumprirem o seu papel por completo, então vocês ouvirão o chamado. Então, ouça só, uma senhora me ligou esta semana. Ela disse: Voltei para casa na segunda-feira passada à noite e fiquei muito feliz com o que você disse, mas estou perturbado. Eu estava falando do traidor, e aqui está Judas, e eu estava falando muito bem de Judas. Bem, ninguém pode trair um homem sem conhecer seus segredos, pois ninguém conhece o segredo de Deus, senão o Espírito de Deus. Portanto, se ele trai a Deus, ele precisa conhecer a Deus. Ele não poderia trair o que não conhece. Então ela cita Marcos. Novamente, vemos escribas acrescentando informações. A mesma citação encontrada em Lucas não cita o que Marcos cita. Marcos é básico, sem dúvida, mas nossos escribas, ao transcreverem, precisam construir sua própria pequena filosofia de vida. Lucas apenas relata a história da traição, mas a palavra traduzida como ai, se você consultar sua concordância, significa quem, qual, o que, aquele. Em outras palavras, quem é aquele? A mesma pergunta que fazem sobre Judas. O que acontecerá com aquele homem? O que isso significa para ti? Segue-me. Ele conhecia o segredo, e até o fim, eles não o conheciam. Pensavam que o conheciam, mas não o conheciam. Quando lemos as histórias das Escrituras, e nos é dito que José era o pai, mas ele desaparece quando o menino chega aos 12 anos e nega os pais. Bem, quem é José? Leia a genealogia em Mateus. Começa assim. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Agora leia a genealogia. José é o pai de Jesus, mas na genealogia, seu pai, isto é, o pai de José, é Jacó. Contudo, no sonho, quando o anjo aparece a José em sonho, ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria,
tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Mas ele se dirige a ele como José, filho de Davi, e o livro começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas José, nas Escrituras, é o sonhador. Ele é o princípio do perdão dos pecados. Pois ele disse a seus irmãos no final da grande narrativa, que é Gênesis, bem no final, capítulo 50. Vocês me fizeram o mal, mas Deus o transformou em bem, e os perdoou. Esse é o princípio do perdão dos pecados. E ele era chamado de sonhador. Quando o sonhador desperta, ele é o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele se torna seu próprio pai. E qual era o nome de José em Números? Moisés mudou seu nome de José para Josué, e Josué significa Jesus, e Jesus é o Senhor Deus Jeová. Você não consegue ver o mistério se revelando? Portanto, aqui está escrito: não tenha medo, José, filho de Davi, de receber Maria, sua esposa. Então, ele se dirige a ele como filho de Davi, mas o livro começa: Jesus Cristo, filho de Davi. Mas José é o sonhador, e isso lhe vem em um sonho. Ele é o sonhador. Então, ele começa o sonho no capítulo 37 de Gênesis, e começa o sonho em que todas as coisas virão e se curvarão diante dele, o sol, a lua e as estrelas, e então ele contou ao seu pai. E o pai disse: o quê? Sua mãe e eu nos curvaremos diante de você? E os irmãos não puderam acreditar por um instante que 11 estrelas, ou seja, os 11, se curvariam diante dele, e tramaram vendê-lo como escravo. Então, eles o venderam como escravo, assim como você foi vendido como escravo. Você se esvaziou e se tornou escravo. E o sonhador dentro de você é José. Mas vos é dito: eu levantarei de ti um filho. A quem ele está falando? Ele está falando a Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho teu, que procederá de ti. Quando ele proceder de ti, e o teu nome for Davi, então ele será teu filho. Eu, o Senhor, serei seu pai, e ele será meu filho. Então, José é o sonhador dentro do homem, mas quando acorda, ele é o Senhor Jesus Cristo. Você percebe o mistério? Então, quem é esse? Não é Ai. Você e eu temos certas associações com palavras. Temos a palavra sofrimento, pensamos em tristeza, pensamos em dor, e tudo o que ela significa é simplesmente experimentar uma sensação. Pois a alegria e a tristeza estão delicadamente entrelaçadas, uma vestimenta para a alma divina. Blake, de Augúrios da Inocência. Nem toda alegria, nem toda tristeza, elas estão entrelaçadas neste mundo quando comemos da árvore do bem e do mal. E quando chegamos ao fim, e então o espírito que estava aprisionado voluntariamente é libertado pela divisão do corpo de cima a baixo e acende como a serpente ardente, ele é libertado, e a posição há muito perdida, que é a de filho de Deus, é restaurada, mas agora enobrecida. Ele é o Pai. Ele desperta como seu Pai, tendo passado pelos horrores, carregando este fardo pelo tempo determinado. Agora, vamos entrar no silêncio.